esse é um caso que gera muita dúvida e pode gerar muita confusão, tanto para o radiologista quanto para o clínico, tanto para o tutor como para o paciente, e é por isso que a gente resolveu trazer ele aqui para tentar exemplificar algumas coisas. Então, esse é um Dachshund de 5 anos, tá? Ele foi radiografado na coluna lombar, o paciente tem crises convulsivas, tremores e não está caminhando. Suspeita clínica não foi informada. Então, assim, a imagem que a gente tem da coluna lombar, a alteração importante que a gente conseguiu ver aqui, que também assim não explica a clínica do paciente, são as mineralizações do disco, né? Talvez uma outra redução, mas muito discreta. Então, esses achados não explicam a clínica de convulsão do paciente e também não explicam por que ele não está andando, porque a radiografia ela tem uma limitação para enxergar, por exemplo, acometimento medular. Se a gente visse, por exemplo, uma lesão lítica em alguma vértebra, se a gente visse uma lesão de disco espondilite, fratura, beleza, isso explicaria a clínica do paciente. Mas uma mineralização do disco intervertebral não vai explicar por que ele não está andando. É possível que tenha discopatia aí? É possível. Então, talvez isso possa estar relacionado à clínica, mas não explica totalmente. E a convulsão também, esse achado não tem relação com isso, né? E aí, na vento dorsal, se a gente for comparar os espaços intervertebrais, eles estão, de uma certa forma, simétricos. Que na coluna lombosacra já está um pouco fora do feixe principal e pelos ossos da pelve ela vai estar um pouco mais inclinada. Então, esse espaço vertebral ele não vai estar, de certa forma, é, bem visualizado nessa incidência. Tá? Então, os espaços intervertebrais estão preservados. O estudo da coluna torácica poderia ajudar nesse caso? Talvez, né, poderia sugerir, dependendo da neurolocalização da lesão, e a gente não tem essa informação. Eu não sei se é neurônio motor superior, inferior, no membros pélvicos, e então esse exame ele gera muita dúvida, tanto para mim como radiologista, tanto para o clínico, dependendo do que eu colocar no meu laudo. E então, nesse caso, seria legal indicar um exame avançado da coluna, da coluna vertebral, depois de uma neurolocalização, e também até do encéfalo, né? Para a gente ver, talvez, a causa dessas convulsões, tá bom? Então, o que acontece nesse caso é que as informações que chegaram foram incompletas. E isso vai diretamente afetar a conclusão do meu laudo. E como que a gente pode descrever isso, então? Então, aqui está um exemplo dos achados, que vai estar lá no nosso canal do Telegram, esse arquivo para vocês, tá? Para vocês terem de referência. E como que a gente pode falar, recomendar alguma coisa nesse tipo de exame, sem ser, como posso colocar, deselegante, né? Ou falar coisas que não vão ajudar o paciente, nem o clínico, nem assim gerar dúvida ou até uma frustração no tutor, enfim. A gente tem que sempre recomendar alguma coisa quando for necessário, mas de uma forma elegante, né, querendo ajudar o paciente. Então, eu recomendei uma imagem avançada, que pode ser tomo ou ressonância. Ela é indicada para melhor avaliação do paciente após a neurolocalização. Então, eu falei que principalmente tem que associar com a clínica, né, neurológica desse paciente, para a gente conseguir saber qual vai ser o melhor exame aí para a gente utilizar. E por isso que eu fiz uma recomendação mais genérica. Tá? E falei que esses achados não explicam a clínica do paciente, porque eu já vi mineralização do disco intervertebral ser levado em consideração como a principal causa da doença do paciente, e a mineralização do disco intervertebral ela nem sempre vai estar relacionada com a doença, ela pode ser apenas um achado incidental. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse caso. É um caso que, de certa forma, é desafiador para a gente poder lidar com as informações que a gente tem no histórico e associar com a imagem, e aí falta alguma coisa nesse link aí para a gente poder ajudar mais o paciente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até o próximo Unicase. Quer receber os materiais para downloads exclusivos e acompanhar esse e outros casos semanais? Bom, é só clicar na legenda desse vídeo e entrar para o nosso canal do Telegram e se juntar aos milhares de médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária comprometidos com a excelência.
Te espero lá, tamo junto!